A graça e a paz, irmãos. Nós vamos continuar nossa série a respeito dos atributos de Deus, continuando a sequência a respeito dos atributos incomunicáveis, que não são aqueles atributos que nós não conseguimos entender ou compreender, mas são incomunicáveis no sentido de que nós não possuímos esses atributos. Nós vimos o atributo da simplicidade de Deus, da infinitude de Deus. Esses atributos não pertencem a nós, mas pertencem sim unicamente ao Senhor. Continuando nessa sequência, nós veremos a respeito do atributo da imutabilidade de Deus. Então, trazendo as definições, Luiz Berkhoff diz: é aquela perfeição de Deus pela qual ele é desprovido de toda mudança, não somente em seu ser, mas também em suas perfeições e em seus propósitos e promessas. Então, Berkhoff deixa claro que é aquela perfeição ou atributo de Deus pelo qual ele não pode haver mudança alguma no seu ser. E não somente no seu ser, mas também nas suas perfeições, nos seus atributos, nos seus propósitos, nas suas promessas. E aqui é muito importante ressaltar que não só o ser de Deus é imutável, mas os atributos de Deus, os decretos de Deus, os propósitos de Deus, as promessas de Deus são imutáveis. Por exemplo, tudo aquilo que os atributos incomunicáveis comunicam a nós, eles comunicam aos seus atributos comunicáveis. Por exemplo, tudo aquilo que pertence aos atributos incomunicáveis pertence ao atributo comunicável. Um exemplo disso, se eu digo que Deus é amor, ou o seu atributo é amor. É um atributo comunicável. Mas ao mesmo tempo que eu digo que o Senhor é imutável, o amor de Deus é imutável também. Se eu digo que Deus é infinito, o amor de Deus é infinito também. Se eu digo que Deus é simples, o amor de Deus é simples também. Então, todos os atributos incomunicáveis dizem respeito aos atributos comunicáveis. O Guerra dos Voz nos diz: é aquela perfeição em Deus, pela qual ele está exaltado acima de todo vir a ser e desenvolvimento, bem como acima de toda diminuição, e permanece o mesmo eternamente. Como nós veremos, em virtude desse atributo, como o Guerra dos Voz bem nos diz, ele está acima de todo vir a ser. Deus não pode se tornar algo. Deus não pode vir a ser algo diferente do que ele já é. Além disso, ele está livre de toda ascensão ou queda. Deus nem cresce, nem decresce. Além disso, ele está livre de todo crescimento ou diminuição. Deus, ele não melhora, não piora. E além disso, nós podemos perceber que todos esses atributos, ou todas essas características desse atributo da imutabilidade, melhor dizendo, se referem ao seu ser, às suas perfeições, os seus atributos, também aos seus decretos e também às suas promessas. Um exemplo simples desse raciocínio nos leva a essa conclusão, né? Por exemplo, um ser plenamente perfeito não pode melhorar ou piorar. Se ele é plenamente perfeito, ele nem melhora nem piora. Deus é plenamente perfeito. Portanto, Deus não pode melhorar ou piorar. A perfeição de Deus não é semelhante à que Adão possuía antes da queda. A perfeição de Adão não era plena no sentido de que ele não poderia cair desse estado. Ele poderia sim cair desse estado. A perfeição de Deus é plena até mesmo no sentido de que Deus não pode cair do seu estado ou mesmo passar para outro estado superior ou melhor do que ele já tem. Como Paulo Anglada bem nos diz, sendo absolutamente perfeito, Deus não tem em que melhorar. E, é claro, também não pode se corromper. Portanto, ele é imutável em seu ser, atributos e vontade. As Escrituras nos ensinam a respeito da sua imutabilidade. Nós vemos Malaquias 3, verso 6. Pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Salmo 33, verso 11 nos diz: o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração por todas as gerações. Isaías 48, 12 nos diz: escuta-me, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro e também o último. O Senhor é o mesmo, ele não muda, ele permanece. Salmo 102, verso 25 a 27 nos diz: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão, como roupa os mudará, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Tiago, capítulo 1, verso 17 nos diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sequer sombra de variação. Entretanto, nós podemos observar nas Escrituras passagens que parecem indicar mudança em Deus, como Êxodo, como em 1 Samuel, em Amós, em Joel. Um exemplo disso está lá em Gênesis 6, verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Essa passagem logo antes do dilúvio. Deus vê a maldade do homem e a Bíblia nos diz que o Senhor se arrependeu de haver feito o homem na terra. E outro exemplo disso encontra em Jonas, quando diz que o Senhor viu Deus o que fizeram, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Um exemplo disso, a pregação de Jonas, Deus se arrepende do mal que iria fazer aos habitantes de Nínive. Mas a dificuldade se encontra em entendermos dois termos que são diferentes. A dificuldade se encontra em entendermos imutabilidade como imobilidade. Imutabilidade e imobilidade são conceitos diferentes. Imutabilidade quer dizer que Deus não muda, não varia em relação ao seu ser, em relação às suas perfeições, em relação às suas promessas, seus decretos. Mas a imobilidade nos leva a perceber que a ação de Deus é móvel ao longo da história do homem. Luiz Berkoff nos ensina a mudança em volta de Deus, mudança nas relações dos homens com Ele, mas não há mudança em seu ser, seus atributos, seu propósito, seus motivos de ação, suas promessas. Há mudança em volta de Deus, nas suas relações com o homem, nas relações dos homens com Ele, mas isso não implica em mudança no seu ser, nos seus atributos, nos seus decretos, nos seus propósitos. Não significa isso. Imobilidade, o fato de Deus se mover em suas relações, não implica em imutabilidade. Mas como Deus pode se arrepender? É um questionamento que fica. Quando as Escrituras falam com esse tipo de linguagem, nós devemos lembrar que esse tipo de linguagem é uma linguagem antropopática. E o que significa antropopatia? É a atribuição de sentimentos humanos a Deus. Então, eu atribuo sentimentos que são característicos do homem, como o arrependimento, a Deus. E qual é o objetivo de toda essa linguagem? O objetivo de toda essa linguagem é tornar a revelação de Deus, ou a mensagem de Deus, mais compreensível à mente humana, que se baseia nesses sentimentos para explicar a realidade em sua volta. Então, Deus adapta a sua linguagem e expressa, e a Bíblia expressa as ações de Deus através de sentimentos humanos. E não só através de sentimentos humanos, mas através também de características físicas humanas. Como, por exemplo, falar a respeito da mão de Deus, das asas do Senhor, dos olhos de Deus, o rosto do Senhor. Obviamente, a Escritura não está atribuindo partes físicas a Deus, porque Deus é Espírito. No entanto, a Escritura está atribuindo conceitos conhecidos pelo homem ao Senhor, a sua perfeição, para que assim o homem compreenda melhor a ação de Deus no mundo. A asa que protege, o olho que vê, o rosto que se inclina como favor ao seu povo. Essas são linguagens típicas da Escritura. Thomas Vincent nos oferece um interessante resumo a respeito da imutabilidade de Deus. Em primeiro lugar, ele fala que Deus é imutável no que diz respeito à sua natureza e à sua essência, como o Salmo 102 que nós já lemos revela. Deus também é imutável no que diz respeito ao seu conselho e ao seu propósito. A vontade de Deus, o propósito de Deus não muda, como diz Isaías 46:10. Mas Deus também é imutável no que diz respeito ao seu amor e aos seus favores especiais. Deus dirige o seu amor, Deus dirige os seus favores especiais. E essa direção do amor de Deus é imutável. Deus não muda nos seus propósitos eternos de salvação e de redenção. Como o nosso breve catecismo nos diz, em resposta à pergunta 4, Deus é espírito, infinito, eterno e imutável. Imutável aonde? Em seu ser, em sua sabedoria, em seu poder, em sua santidade, em sua justiça, bondade e verdade. A imutabilidade de Deus diz respeito ao seu ser e aos seus atributos. Como Herman Bavinck conclui, ele é imutável em sua graça, em seu amor, em sua assistência. Aquele que será o que é, porque ele é sempre ele mesmo. E é nessa verdade que nós descansamos, que o Senhor será o que é hoje, porque ele sempre é ele mesmo. Isso diz respeito ao seu amor, à sua sabedoria, ao seu poder, à sua bondade, à sua verdade. Nós descansamos num Deus imutável, onde não há sombra
nem sequer uma variação possível. Nosso Deus é imutável. Louvado seja o nome do nosso Senhor.